Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Mais uma vez um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, expondo a palavra de Deus. E hoje pela manhã nós observamos um pouco sobre o trecho inicial do livro de Ruth e observamos algumas decisões que foram tomadas por essa família. E nós vimos como ela foi afetada pelo pecado e como ela, se desviando daquilo que Deus havia estabelecido, ela então acaba sofrendo consequências e tragédias, e a família de Elimeleque, que era composta por 4 pessoas, acaba sendo reduzida a uma pessoa, e agora nós vimos no versículo 5 que Noemi se encontra desamparada de seus filhos e do seu marido. E agora ela vive uma situação muito difícil diante daquilo que ela já havia experimentado. E nós vamos continuar, se você puder abrir aí a sua Bíblia em Ruth, no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Ruth capítulo 1, e nós vamos observar a verdade do Senhor do versículo 6 até o versículo 18. Mas antes de nós iniciarmos, e você viu aqui o título que eu dei para esta mensagem, ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo. Eu, quando olho para esse trecho, eu lembro de um momento em que havia um programa na televisão brasileira, lá no programa do Domingo Legal, talvez você já assistiu, que é chamado De Volta para Minha Terra. E esse programa relatava a realidade de pessoas que saíram de suas cidades natal e foram para outras cidades, outras regiões, em busca de uma vida melhor. E lá, essas pessoas tentavam um emprego melhor, um sustento melhor, desenvolver a família. Só que, infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguiam ter uma melhora na vida. Saíam das suas regiões e encontravam problemas nas novas regiões também. E aí o programa tomava contato com essas famílias, ia até essas localidades onde elas se encontravam, e aí batia na porta lá e dizia: olha, você agora está fazendo parte do programa De Volta para Minha Terra. E aí a pessoa ficava muito feliz, porque a partir daquela iniciativa ela poderia retornar para o seu lar, rever os seus familiares, ter um tempo ali de renovo, com alegria com eles novamente, e agora o retorno sempre era esperançoso. As pessoas desejavam estar perto da família, por mais que a vida lá na terra natal era difícil, estava com a família, estava com os seus entes queridos e poderiam dar um jeito ali. E o retorno trazia esperança e as pessoas ficavam então extremamente felizes. E boa parte dessas pessoas que passavam por essa experiência se emocionavam, choravam, diziam: graças a Deus eu vou conseguir voltar para minha família, porque aqui também está muito difícil. E Noemi, agora, nesse contexto, nesse momento, a partir do versículo 6, decide retornar para Belém. Depois de tudo aquilo que aconteceu com ela e perdendo toda a sua família, ficando sozinha, ela decide voltar, mas parece, nós vamos observar, que ela não está tão alegre assim. Parece que a disposição do coração dela não é uma disposição tão voltada ao Senhor, mas unicamente para poder desfrutar de algum benefício da parte de Deus. E aí nós vamos olhar, como nós fizemos pela manhã, em partes esse trecho, para que a gente pegue cada detalhe do que o autor estabelece para nós. E eu queria te convidar a olhar comigo para o versículo 6 e o versículo 7, que vai dizer o seguinte, Ruth capítulo 1, 6 e 7. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe,
porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela, com suas 2 noras, do lugar onde estivera. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e daquilo que o Senhor registrou a nós em uma situação específica de uma família no passado. E nós queremos, ó Deus, aprender com isso. Nós queremos ser transformados pelo Senhor e poder ser levados a viver o verdadeiro evangelho da Tua parte, ó Pai. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, abra o nosso coração, o nosso entendimento, nos ajude, ó Deus, a receber a mensagem do Senhor de forma clara, objetiva e que possamos, ó Deus, sair daqui direcionados à prática do Evangelho, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos pela manhã que o contexto de Belém era de fome. Israel tinha o entendimento de quando Deus retirava esses benefícios naturais, sustento do povo, ele estava querendo trabalhar na vida do povo. E o povo, então, castigado pelo Senhor, experimentando momento de privação para ser tratado por Deus, agora recebe comida de novo. Versículo 6 inicia dizendo que ela ouviu, ou Noemi ouviu de alguém que anunciou para ela boas novas, que agora o Senhor se lembrou do seu povo, dando pão. O contexto, então, é alterado. E é por isso que a gente observa a boa e infalível memória do Senhor. Porque o mesmo Deus que castiga e disciplina é o Deus que restaura e abençoa. E hoje pela manhã a gente viu uma mensagem, de certa forma, dura, né? E o Evangelho não pode terminar só com consequência de pecado. O salário do pecado é a morte, como nós vimos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus renova o seu favor, Deus abençoa o seu povo, Deus restaura o seu favor, porque Deus não se esquece de quem Ele é. Deus não se esquece do seu caráter. Deus não se esquece de favorecer o seu povo. E aí existe um contraste entre o versículo 1 e o versículo 6, porque no versículo 1, quando nós vemos que existe fome, agora nós vemos que Deus dá comida de novo. Belém, que é a casa do pão, volta a produzir alimento e Deus, de forma misericordiosa, já havia tratado o seu povo por pelo menos 10 anos, como nós vimos no final do trecho pela manhã, e agora então provavelmente o povo, compreendendo o agir de Deus, se volta ao Senhor e agora busca viver em fidelidade ao próprio Deus. Isso mostra para nós que a disciplina do Senhor não dura para sempre. O castigo de Deus dói, traz sofrimento, nos prova, mas ele não dura a vida toda. Dura o tempo que Deus deseja tratar o seu povo e ele aponta para uma vida de fidelidade, de santificação, e quando o seu povo responde em amor a Deus, responde o adorando, se voltando a Ele, Deus renova o seu favor. Deus não se esquece do seu povo. Então as demais famílias que estavam lá em Belém desfrutaram de uma alegria enorme de ver a colheita dando novamente, de ter comida, enquanto a família de Noemi, ou na verdade apenas ela agora, só ouve falar daquilo que Deus havia realizado. A bênção do Senhor, então, vem novamente sobre o povo, mostrando que Deus é aquele, como eu acabei de dizer, que castiga e que se compadece. A disciplina, então, para quem ficou, foi fome. E então o povo agora tem comida novamente. Deus abençoa o povo. Mas a disciplina, o castigo de Deus foi um pouquinho mais intenso e pior para a família que saiu de Belém, se voltou contra o Senhor, foi para Moabe, para os inimigos de Deus, que foi a morte. E a morte não tem como dar jeito. Deus havia determinado nos seus planos eternos a morte de Elimeleque, Malom e Quilion, e agora Noemi está sozinha.
E nos parece, então, que ao ouvir que Deus renovou o seu favor, alguém provavelmente passou por ali e contou a ela, ela ficou sabendo das notícias que estavam acontecendo agora no povo de Deus novamente. Ela se interessa por voltar, porque até então ela não tinha motivo de voltar para Belém, porque tinha fome lá. O que ela ia fazer? Como ela ia comer? E parece que, conforme alguns comentaristas dizem, e eu tenho tendência a confirmar isso também, que Noemi ouve que tem comida agora e ela pode voltar para lá. De certa forma, sim, é uma esperança para ela, porque como viúva, sem filhos, sem ninguém para cuidar e prover, agora ela ouve que tem comida e ela pode voltar para o seu povo, porque haviam leis que diziam que o povo era responsável por cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e ela decide retornar agora. Só que o problema é, faltou comida, eu vou para Moabe. Voltou a ter comida, eu volto para Belém. Nos parece que é uma certa barganha aí, nos parece que é um certo interesse, e parece que ela não quer simplesmente o Senhor retornar ao ambiente da adoração, porque ela estava sentindo falta do povo de Deus e de estar se reverenciando ou tá se voltando ao Senhor. Parece que ela simplesmente está atrás de sustento. E é interessante isso, porque quando a bênção de Deus atinge certas pessoas que nós não estamos próximos, quando a bênção de Deus vai a certos lugares que nós não frequentamos mais, e nós só ouvimos falar da bênção de Deus, o gosto não é tão bom como se nós estivéssemos sendo abençoados e estivéssemos lá naquele momento quando Deus estava agraciando. E parece que tem gente que se acostuma e se acomoda com isso. Ela ouve a bênção de Deus para muita gente, ela ouve o que Deus tem feito na igreja e ela só ouve, não desfruta da bênção de Deus. E essas pessoas perdem o privilégio de desfrutarem do cuidado, do amor do Senhor, das maravilhas que Deus pode fazer. E às vezes nós até invejamos. Poxa, olha como está a vida daquela pessoa, né? Como está aquela família. Está tão bem, está prosperando, e está avançando. E por que a minha vida, por que a minha família não está assim? Muitas vezes, a resposta pode ser porque nós estamos longe do Senhor. Nós estamos lá em Moabe ao invés de estarmos em Belém. Outras vezes a resposta pode ser porque Deus quer tratar o nosso coração. Deus está apertando um pouquinho ali a gente para a gente poder mostrar que nós somos verdadeiramente servos dele, discípulos dele, fiéis a ele. Mas o que isso nos mostra e deveria nos conduzir a trazer uma certa reflexão é o que é que nós estamos esperando para voltar para Jesus? O que é que nós estamos esperando para voltar para o ambiente, para o local onde Deus pode nos abençoar? Porque longe de Deus, longe da adoração, longe de onde Deus conduz e pastoreia o seu povo, nós podemos ter certos privilégios, terrenos, mundanos, mas nós não estamos desfrutando do banquete maravilhoso que Ele tem a nos oferecer. E Noemi está nessa situação agora. Ela está longe do povo de Deus, poderíamos até chamar de uma desviada, está longe do Senhor, numa nação ímpia, perversa, mundana, e ela resolve voltar para o Senhor. E quando o povo está longe de Deus, a melhor coisa a se fazer é voltar para Deus. É lembrar do Senhor. Lembrar que com Ele nós temos delícias perpetuamente, como o salmista diz para nós. É um prazer inigualável, incomparável com qualquer outra coisa estar na presença do Senhor. E aí nós não deveríamos perder tempo longe de Deus. Porque perder tempo longe de Deus pode gerar tragédias na nossa vida, como a gente viu. E Noemi está percebendo isso. Eu vivi pelo menos 10 anos longe do Senhor e eu perdi meu marido e meus filhos. Eu estou desamparada, eu estou sofrendo.
Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é bom, Ele tem um propósito para a vida dos seus filhos e nós não deveríamos, nas nossas investidas interesseiras, ficar rodando por aí sem ao menos lembrar dele e da tua ação. Por isso, esse primeiro momento aqui no versículo 6 e 7 é um convite do Senhor a nós, para que nós, ou para que você que esteja longe do Senhor, volte. Volte, porque perto dele você pode desfrutar de algo que você não vai desfrutar em qualquer outro lugar. Você pode ser suprido espiritualmente, você pode ser conduzido diante da sua alma, das decisões que você precisa tomar. O melhor é sempre se voltar em arrependimento. Só que existe um problema, né? Eu não sei se você conhece alguém que estava longe, se voltou para a igreja, alguém que está nesse meio tempo aí, tentando arrumar forças para voltar para a igreja, voltar para o Senhor, e voltar não é tão fácil assim. Porque se você fica um bom tempo longe da igreja, provavelmente você já tomou decisões contrárias à glória do Senhor. Provavelmente você já cometeu um monte de pecado que talvez traz vergonha para você. E aí as pessoas constantemente dizem, eu não vou voltar por medo. O que é que vai me acontecer lá? Será que as pessoas vão me receber? Como é que elas vão me olhar? De cima a baixo? Eu não vou ser bem recebido. Olha como eu estou agora e como eu era antes. A minha aparência está diferente. Muita coisa aconteceu. As pessoas vão querer fazer uma investigação sobre a minha vida e muitas vezes não voltam até mesmo por orgulho, porque eu já saí mesmo, eu já fiz tanta coisa errada, bati a cabeça, perdi um monte de coisa. Eu não volto mais para lá, para aquele lugar, não. Mas mesmo que nós tenhamos todas essas dificuldades, a melhor alternativa é voltar ao Senhor. Ele é aquele Senhor que diz, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu darei descanso para a vossa alma, o meu fardo é leve, ele tira os nossos fardos, ele nos cura, ele restaura o pecado, ele redime o passado. O Senhor trabalha na nossa vida e ele tem a capacidade de fazer isso. E Noemi está se dispondo a voltar. Mesmo que talvez as intenções não sejam as melhores, mas Deus tem um propósito. Com toda certeza Deus havia preparado esse momento. Deus é tão bom, Deus é fiel, a memória do Senhor é superior à nossa e agora parece que Noemi está disposta a caminhar um pouquinho e realmente voltar para a casa do Pai, voltar para a presença de Deus, tem suas consequências. Que você vai ter que abandonar pecado. E às vezes você está tão enrolado no pecado, está tão acostumado com a vida longe de Deus, que com certeza isso vai trazer consequências. Você vai ter que mudar toda a sua vida. Vai ter que abrir mão de alguns costumes pecaminosos, vai ter que abrir mão da cultura que você desenvolveu nova, de vida. Voltar é custoso. Voltar ao Senhor é doloroso, de fato. Mas como o filho pródigo que volta ao Senhor depois de passar uma temporada longe de Deus, ele é recebido pelo Pai com os seus braços de amor, com a sua misericórdia, é restaurado, recebe novas vestes, um anel, é feito a festa, porque para aquele que está longe, estar perto é o que deve ser almejado. E aí então nós observamos essa iniciativa. E nós deveríamos, de certa forma, valorizar as pessoas que vão até nós e nos lembram das boas notícias do Evangelho. Valorizar as pessoas que nos incentivam a caminhar com Deus. Porque Noemi ouviu de alguém que o Senhor lembrava do povo dando pão. Alguém comunicou. Muitas vezes Deus pode usar nós mesmos como esses comunicadores. Você está perdendo tempo. Você está estragando sua vida. Você está longe de Deus. Isso não é bom. Isso não é proveitoso. Nós deveríamos sim valorizar pessoas fiéis ao Senhor, bem intencionadas, que chegam até nós. Pais que chegam para os filhos. Maridos sejam para mulheres, mulheres para seus maridos. Amigos. Seja lá quem for, o pastor, a liderança da igreja que chega. Meu irmão, minha irmã, você está perdendo tempo longe do Senhor. Você
colherá consequências por causa disso, uma vida mais dolorosa. E Noemi ouviu. E isso trouxe esperança para ela. Ela decidiu voltar, embora tenha que enfrentar um preço alto, pagar algo além daquilo que ela deveria pagar. Mas aí o texto continua e nós temos uma segunda lição que vai revelar um pouquinho mais sobre esse interesse de Noemi e que ela não está tão interessada assim no Senhor, mas simplesmente em ser suprida. Olha o que aqui diz, então, o final do versículo 7, onde nós paramos, até o versículo 13. E indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, o 8, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua ira. Então, da mesma disposição que ela ouve o favor de Deus lá em Belém, ela envolve esforços agora para encorajar suas noras para ficar lá em Moabe. Ela não quer a companhia das suas noras agora. Ela não quer que elas vão com ela. E aí começa a expor o seu caráter diante de nós, diante do Senhor, diante das suas noras, porque assim como ela ouve o que Deus está fazendo ali, ela desencoraja. E ela faz isso várias vezes. Ela não quer que ninguém fique sabendo o que aconteceu em Moabe. Daí vem o título da mensagem, né? Ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo. Se ela voltasse para Moabe, sem Elimeleque, sem Malom, sem Quilion, só com outras duas mulheres, Orfa e Ruth, o que é que as pessoas iriam pensar dela? A primeira pergunta que iam fazer, cadê o marido e os meninos? O que aconteceu com eles? E quem são essas mulheres estranhas que estão com vocês aí? Noemi não queria que essas coisas acontecessem. Ela queria acobertar o seu passado, cobrir, esconder, para que ninguém ficasse sabendo o que é que aconteceu. Voltar para Belém com duas moabitas? Você está doido, eu não vou fazer isso. Eu vou chegar lá e eu vou ser considerada uma impura. Não vão me receber. Não vão me ajudar. Ter que explicar tudo o que me aconteceu e relembrar, remoer toda a dor da morte, aquilo que o Senhor realizou com a gente? Não, Noemi não está disposta a fazer isso. A sua disposição é para não ter olhares julgadores contra ela, para que pessoas não fiquem apontando o dedo, falando mal, questionando, e ela não quer. De fato, isso não deveria ser uma postura de quem ama o Senhor. Alguém que está tentando se reerguer, juntando forças de todos os lados para voltar para o Senhor. E aí eu fico falando lá na igreja, né? Às vezes a gente chega para as pessoas e fala assim, alguém que é membro da igreja está longe um bom tempo, a gente chega e fala assim, olha, tem um visitante hoje. E aí a gente faz uma brincadeirinha achando que a pessoa vai achar engraçado, mas na verdade isso ofende, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe aquilo que ela está enfrentando. E as pessoas estão lutando para voltar com barreiras, com dificuldades, e a gente deveria falar,
Ô meu irmão, tá tudo bem com você? A gente sentiu sua falta aqui, isso é importante no reino de Deus. Tá precisando de alguma coisa, a gente pode te ajudar. E ao invés disso, a primeira coisa que as pessoas pensam é: vão me julgar, vão falar mal de mim, não vão me receber bem. Porque parece que a gente tem perdido esse senso de unidade, de comunhão, do amor do Senhor. E a gente simplesmente pensa em fazer algumas brincadeiras, achando que a pessoa vai entender, mas na verdade acaba machucando e menosprezando essa pessoa. E aí então o que acontece é que Noemi está um tanto quanto conturbada. Ela está achando que Deus é o carrasco, que Deus é mau. Ela conhece a Deus. Ela é serva de Deus. Mas ela ficou tanto tempo longe do Senhor, e isso é um resultado de alguém que fica tempo longe do Senhor. Começa a acontecer algumas coisas erradas, e a pessoa começa a culpar Deus. Deus é o culpado. Deus é mau. Deus está fazendo tudo isso comigo. Não sou eu que estou me distanciando dele, que estou fazendo um monte de coisa que não deveria. E aí então, agora, ela começa a aconselhar as suas noras, que não eram israelitas, que não nasceram no povo da aliança, que não conheciam o Deus Yahvé, que poderiam ser alcançadas por Deus lá em Belém, e ela começa a dizer: fica aí onde vocês estão mesmo. Não vão comigo, não. E aí está um problema, né? Que o nosso irmão leu agora aqui, que a igreja deve ser a luz do mundo. A igreja deve iluminar. Os discípulos do Senhor Jesus devem alcançar pessoas com o evangelho, e Noemi está fazendo o oposto. Ao invés de ela dizer: vamos comigo, vai ser um prazer, vocês vão conhecer o Senhor, e eu quero que vocês tenham uma vida transformada, ela está disposta a quebrar os laços com as suas noras, simplesmente para que ela não seja prejudicada e ela não seja mal vista nisso tudo. E aí ela começa a ser uma péssima conselheira, uma conselheira antibíblica, porque ela começa a orientar algumas coisas que a cultura terrena diz, que aqueles que são do mundo dizem. E aí ela começa a dizer o quê? Fica em Moabe. E ela faz isso por 3 vezes. Voltai para lá. Elas já tinham saído de Moabe, já estavam caminhando, e ela faz isso por 3 vezes. Ela diz: voltai, no versículo 8. Depois, no versículo 11, ela diz: voltai. No versículo 12, ela fala: ide-vos embora, vão para lá, não fiquem comigo. E ela começa a colocar algumas facilidades em Moabe e algumas dificuldades em Belém. Mas nesse tempo, como nós falamos pela manhã, um tempo em que Deus era adorado, conhecido exclusivamente em Belém, na terra prometida, como é que essas mulheres receberiam benevolência, como ela diz aqui no versículo 8? Como é que eles receberiam cuidado de Deus, bênção de Deus, longe de Deus? Isso é impossível. Ela estava simplesmente querendo se livrar das mulheres, não investindo na vida delas para que elas pudessem ser transformadas. E aí olha o que é que ela diz, né? O versículo 8, ela vai dizer: que o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram comigo e com os que morreram. Ou seja, né? Vocês foram boas para a gente. E ela deseja que Deus seja bom para elas. Ela não diz que o Senhor é bom para ela. Ela diz que o Senhor seja bom para vocês. Ela não reconhece a bondade do Senhor. E aí o versículo 9 ela diz assim: que vocês encontrem felicidade na casa do seu marido. Ela está dizendo o quê? Vão ser felizes no casamento. Encontrem a verdadeira felicidade no matrimônio. Mas nós sabemos que a verdadeira satisfação está em Deus, em Cristo. Como é que ela pode direcionar pessoas que não conhecem a Deus dizendo que elas serão satisfeitas
simplesmente se elas conseguirem casar de novo. Ao invés de ela dizer, venha comigo e lá vocês serão alcançadas, lá vocês terão alegria para todo sempre, ela diz, fiquem aqui, se casem, porque aí vocês encontrarão felicidade. Colocando para elas que elas podem ter alegria em outra coisa a não ser no próprio Deus, a não ser no Senhor. Ela está um tanto quanto confusa, conturbada, cega quanto a isso. Por que ela não deixa que as suas noras a acompanhem e vão até onde a felicidade verdadeira pode ser encontrada? Ao invés disso, ela está dizendo, fique aí. Aí vai ser um bom lugar para vocês. Vocês vão encontrar boas coisas. Mas a felicidade genuína, a verdadeira alegria, não é encontrada fora da aliança com Deus. É encontrada com o Senhor, através de Jesus Cristo. Só Deus pode conceder, mas Noemi não quer. Ela não quer que Deus abençoe essas mulheres, que Deus alcance essas pessoas, porque se depender de mim, vocês têm que ficar aqui. E ela faz isso o tempo todo, tentando encobrir aquilo que está acontecendo. E aí então Noemi está criando essa vida fácil. Fica aqui, vocês vão casar. Depois no versículo 2, ela vai dizer, minhas filhas, eu não tenho nada mais a oferecer para vocês. Eu sou velha, eu sou idosa. Mesmo que se eu me casar agora, nessa noite, e engravidar hoje e gerar filhos, vocês vão esperar todo esse tempo para os filhos crescerem de novo, para vocês terem então marido novamente. Não façam isso. E ela começa a exagerar. Começa a dar, de certa forma, de louca. Criando hipóteses que ela não deveria. E trazendo um padrão mais difícil para as noras se elas acompanhassem do que se elas ficassem ali. É melhor ficar, melhor para vocês. E ela quer cortar os laços, ela não quer ter nenhum contato, e a ideia então é de que ela está sendo pedra de tropeço. Ela está sendo empecilho na vida de pessoas que não conhecem a Deus. E quantas vezes a nossa vida, a sua vida, as suas palavras têm servido de incentivo para que as pessoas permaneçam como estão? Quantas vezes nós não alertamos as pessoas do estilo de vida que elas têm, a forma como elas têm caminhado, simplesmente para não criar problemas, simplesmente para não criar intrigas. E às vezes a gente fala que isso é amor, né? Eu ouço, às vezes, os pais dizendo assim, o meu filho está errado, sabe, pastor? Ele está fazendo um monte de coisa errada, minha filha está longe do Senhor, está longe de mim, saiu de casa. Mas eu não fico falando muita coisa porque eu amo ela, sabe? E eu não quero machucar. Eu não quero magoar. E aí, às vezes, em nome do amor, nós não falamos a verdade. Só que o amor verdadeiro anuncia a verdade. O amor verdadeiro anuncia a verdade com mansidão, com paciência. Ele anuncia a verdade com gentileza. Não com dureza, não com maldade, não querendo derrubar a pessoa. Quantas vezes nós, que somos chamados pelo Senhor, para conduzir os outros até Deus, na verdade podemos fazer o contrário. Na verdade podemos estar omissos à nossa responsabilidade. E aí ela começa então a dar essas desculpas, e da mesma forma como ela foge de Belém, agora, novamente, ela não quer que as suas noras vão com elas. E aí ela chega meio que fazer um jogo aqui, né? O que é que vocês querem? Ter uma vida difícil lá em Belém? Ou ficar aqui? Se casar, ser felizes, ter uma vida no seu povo. Ela começa a expor essa realidade, só que o problema estão diante de uma decisão, mais uma vez, extremamente importante. E tem uma crente, tem uma cristã,
tem uma pessoa que se diz ser serva de Deus e está orientando errado. Está orientando conforme o padrão desse mundo. Noemi sabia que voltar para Moabe é voltar para a idolatria. Voltar para Moabe é perder totalmente o contato que se tem com Deus, que era por meio dela, a única serva do Senhor que estava ali. Voltar para Moabe é se distanciar do Senhor. E ela não está disposta a isso. Ela não quer que vão com ela. Noemi aconselha para que elas voltem, para que elas não vão com ela. Irmão, se algum crente alguma vez te aconselhar para você permanecer no seu estado de pecado, longe do Senhor, não ouça esse crente, porque ele não está te aconselhando biblicamente. Se alguma vez, você está precisando de ajuda e você recebe um conselho desse, não ouça. Se por outro lado alguém te procura pedindo ajuda numa situação da vida e você não sabe o que falar, é melhor você não falar nada mesmo. É melhor você dizer assim, eu posso orar com você no momento? Posso entregar a sua vida ao Senhor? Ou, se você não está com coragem, eu posso te acompanhar junto com o pastor? E aí ele te dá um conselho? Vamos procurar mudar? Porque às vezes a gente tenta dar resposta para tudo, e a gente tenta explicar as coisas, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, e a gente acaba dando uma de Noemi, achando que está ajudando, mas na verdade está piorando a situação. Então nós deveríamos tomar muito cuidado com isso. E aí, basicamente, os conselhos que Noemi está dizendo siga o seu coração. São aqueles conselhos que nós vemos hoje em dia, né? Busque aquilo que te faz feliz. Enquanto, na verdade, a Escritura nos diz que Jesus é o caminho. Nós não devemos seguir o nosso coração, deixar a vida nos levar. Nós devemos seguir o caminho que é Cristo. Nós devemos entender que Jesus é aquele que dá vida verdadeira em abundância. E nós não devemos achar que a pessoa está bem no pecado enquanto ela está longe do Senhor. E aí olha o que acontece, né? Noemi diz assim, no final do trecho que a gente está lendo agora. Ela olha para elas e diz assim, a mim me amarga. Eu estou amargurada por aquilo que o Senhor fez comigo. Eu estou agora sem vontade de viver. Lembra que Noemi significa agradável, encantadora, amável, e agora ela está amargurada. Só lembrando do passado e está entalado na garganta, ela não consegue engolir. Só que cá entre nós, o que a gente deve esperar quando nós estamos longe de Deus? A vara da disciplina do Senhor. Nós devemos esperar que o Senhor, que ama o seu povo, discipline o seu povo e quer trazer para perto. Foi necessário todas as situações acontecerem com Noemi para que ela pudesse voltar para o Senhor. Para que ela pudesse cair em si e lembrar que é melhor ficar na presença de Deus. E aí eu queria deixar uma frase aqui com vocês, talvez você já deve ter visto, né? E revela um pouquinho da atitude, do caráter de Noemi agora, é o que ela está fazendo. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas alegres alegram pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. E Noemi está amargurada. Ela está revoltada contra Deus. E ela está dizendo para suas noras que não conhecem a Deus, que não vale a pena servir esse Deus. Porque ela sofreu muito nas mãos desse Deus e ela não quer que Deus faça a mesma coisa com elas. É melhor elas continuarem tendo a mesma vida. E aí o texto não termina assim. Olha do versículo 14 ao 18, o que é que vai dizer para nós? Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada.
Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E agora, para acabar o texto, duas rotas são traçadas aqui, que é onde a humanidade toda é dividida em dois. Ou a humanidade serve ao Senhor, ou as pessoas amam a Jesus e caminham com Jesus, ou as pessoas se distanciam de Jesus, são inimigas de Jesus e vivem longe dele, sendo reservadas para a condenação. E aí o texto se encaminha para as duas decisões que as duas tomam. E é curioso observar que cada uma toma uma decisão diferente. E aí, a Orfa, infelizmente, some do mapa. Esse é o último versículo em que o nome Orfa é citado na Bíblia. A gente não sabe qual foi o fim dela, mas o texto diz para nós que ela voltou para Moabe, que ela permaneceu, e aí o discurso de Noemi permaneceu com os seus deuses, permaneceu na idolatria, voltou para o pecado. E aí, vendo que Orfa voltou, ela diz assim: aproveita, Ruth, pela quarta vez, vai com ela. Tem companhia, você não vai ficar sozinha. Você tem ela lá que participou, que passou pela mesma situação que você, que perdeu um marido. Vai ter alguém que pode te apoiar, vai! E ela não cansa de dizer: vão para longe do Senhor. Vai para lá, longe de mim também. Eu não quero vocês. Ela não percebe o que ela está fazendo. Só que é interessante que o Senhor, e quando é o Senhor, e sempre é o Senhor, e graças ao Senhor, que é Ele que realiza a obra de salvação apesar de nós. Porque se dependesse de nós, ninguém ia ser salvo, a começar de nós mesmos. Porque pela insistência de Noemi, nenhuma das noras alcançaria a salvação. Mas acontece o contrário, né? Ruth resolve correr para Deus. E aí então, Orfa nunca mais é citada na Bíblia, ela desaparece, Ruth se apega a ela, é a expressão que o texto diz, e ela se liga à sua sogra, e aí Ruth tem uma postura totalmente de Noemi agora. Ela não está se interessando com algum sustento, o suprimento de alguma necessidade. Ela está se importando com a sua sogra, e aqui um parênteses, né? Sogra não é a pior pessoa que existe. Nora e sogra podem se dar bem, genros e sogros podem se dar bem. Esse texto é a prova disso. Elas choram amargamente quando percebem a separação, e aí agora Ruth se apega a ela, e ela deseja ir com Noemi, não simplesmente para cuidar dela, mas para servir a Deus. E aí ela estabelece uma confissão de fé. E os comentaristas vão dizer que provavelmente o versículo 16 e 17 registram para nós a conversão de Ruth, porque ela declara a fé. Ela diz: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, eu vou para lá com você, eu quero servir ao seu Deus, eu quero estar junto do seu povo. E os votos de Ruth agora para Noemi evidenciam a sua confissão, declarando que a partir de então ela quer ter uma vida diferente, ela quer mudar a sua trajetória. E contra tudo aquilo que Noemi disse, contra a única testemunha do evangelho que ela encontra, ela então é alcançada pelo Senhor. E é interessante porque depois de Ruth falar assim: para de insistir comigo, eu estou decidida, eu quero ir para lá, eu quero conhecer esse Deus, eu quero te ajudar, eu quero ser parte desse povo. Depois de ela ficar falando: para com isso, não insiste,
Noemi cala e ela silencia. Depois de tudo isso, ela fica quieta. Ao invés de ficar quieta desde o começo e dizer, vamos, ela começa a dar um monte de desculpa. E aí, nesse texto, o Senhor traz uma real esperança para nós. Uma verdadeira alegria, um benefício tão grande do projeto, do plano da salvação do Senhor, que ele não alcança apenas aqueles que estão dentro do seu povo. Ele alcança estrangeiros, ele alcança gentios. O evangelho se espalha por todo o mundo. E agora uma moabita, que não nasceu em Israel, estava sendo inserida no povo de Deus ao professar a sua fé, mais uma vez mostrando para nós que nós devemos nos achegar ao Senhor. E aí então, nós concluímos esse trecho. E eu queria deixar para vocês algumas aplicações em relação a tudo isso que a gente ouviu. Talvez esteja um pouco pequeno aí, né? Mas como é triste a situação de pessoas que só ouvem falar do que Deus pode fazer, que só ouvem a fé dos crentes, que só estão longe, mas nunca experimentam por si mesmo a grande alegria que é servir ao Deus do universo. Isso deve levar a nós a deixar tudo para trás e correr para os braços do Senhor. Porque a disciplina do Senhor dura por um tempo, como a gente viu. Mas a compaixão, graça, misericórdia, amor do Senhor visitam o seu povo por 1000 gerações, como Êxodo 20 vai dizer. Por toda a vida. O Senhor não desampara. E você pode voltar para o Senhor hoje. Você pode, de forma decisiva, confiante, dizer, Deus, eu quero parar de viver dessa forma e eu quero voltar para o Senhor, mudar a rota para o perdão, ir em direção a Belém. Não fique pensando que vai ser muito vergonhoso, que as pessoas vão te julgar. Não leve em consideração medo e receios. Jogue o seu orgulho fora e volte ao Senhor, porque o Senhor com certeza irá te receber. Será mais restaurador do que vergonhoso. Você terá mais benefícios do que prejuízos. Segundo lugar, se você tem um grande amor, uma grande estima por determinada pessoa, só que essa pessoa não contribui em nada para a sua espiritualidade, é um amigo que não conhece a Deus, é alguém que só fala bobagem para você, você não deveria ouvir essa pessoa. Você deveria ter amigos e pessoas que te direcionam ao Senhor. Tome muito cuidado com quem você ouve, porque as pessoas podem te redirecionar para longe de Deus, desviando da palavra do Senhor. Busque as respostas na palavra do Senhor. Mas, por outro lado, quem é você na vida dos seus amigos? Quem é você na vida das pessoas que estão ao seu redor? Você é aquela pessoa que as direciona para Deus ou é aquela pessoa que se satisfaz naquilo que elas estão fazendo e acha que simplesmente podem continuar daquele jeito? Ouça conselhos que vêm do Senhor. Dê conselhos que vêm do Senhor. Tome cuidado para não ser uma Noemi, que não envolve esforços para semear a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho. Porque Noemi nem se esforçou para falar bem do Senhor, como nós lemos aqui no Salmo 134. Ela não bendisse o nome de Deus. Ela falou mal de Deus. Ela disse que Deus era o responsável por tudo aquilo de ruim. Deus era o carrasco. Deus não estava se importando com ela. Em terceiro e último lugar, qual é o caminho que você irá seguir? A rota para a casa do Pai, desfrutar da bênção, da proteção, do cuidado do Senhor, ou você vai permanecer na idolatria? Ou você vai seguir os deuses falsos que têm sido construídos ao longo da história da humanidade? Ruth é a prova viva para nós de que Deus escolhe os improváveis, os imperfeitos, aqueles que são estrangeiros, que estão longe da adoração. Não se sinta muito bom,
Não se sinta tão superior aos outros porque você está na igreja e os outros não. Se nós estamos aqui é porque nós somos tão ruins quanto os outros. É porque nós somos tão pecadores quanto os outros. Porque a salvação não olha méritos. Deus não escolhe olhando quem são os bonzinhos, quem são os ruins. Deus salva conforme o seu próprio querer, conforme o seu próprio desígnio. E aí, para concluir, Ruth expressa: seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Todo aquele que é alcançado pelo Senhor e tem Deus como o seu verdadeiro Senhor é aquele que deseja estar no meio do povo do Senhor, habitando na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar na terra. Esse é o lugar em que nós estamos sendo preparados para habitar a eternidade. Esse é o lugar, esse é o ambiente em que Deus comunica a sua voz a nós. E nós aprendemos aqui a glorificar o Senhor, aqui a viver bem, aqui a testemunhar do Evangelho. Então eu queria terminar te convidando a permanecer na casa do Pai, a voltar para a casa de Deus, a ser fiel ao Senhor, porque não existe melhor lugar ou presença melhor que nós possamos desfrutar. Amém?